programa Check-in de hoje, vamos entrevistar um hondurenho que mora no Brasil há 32 anos. Veio para estudar, foi para São Paulo, acabou se apaixonando pelo Brasil, veio depois para Florianópolis e foi descendo o país, parando aqui em Santa Cruz do Sul. O nome dele é Jorge Raul Chaves. Jorge, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in, um que faz hondurenho se apaixonar pelo Brasil e passar aqui já há 32 anos. Várias coisas. Vocês têm um país enorme, rico, com abundância do que tu quiser imaginar, recurso natural, tecnologia, gente que trabalha. É difícil não se apaixonar. Bem, e o que fez este hondurenho escolher o Brasil? Nós falamos agora há pouco que há 32 anos atrás não havia internet para pesquisar onde eu vou morar, quais os cursos, né? Como descobriu e como parou aqui neste país? Quando era novo, estava escolhendo alguma universidade para sair, para estudar. A embaixada brasileira, ela fez uma propaganda no jornal e disse que o governo estava dando vagas para estudar no Brasil. E tinha que se inscrever e participar de uma espécie de vestibular. E eu fui lá e fiz o vestibular. Peguei o segundo lugar e me destinaram para a Unicamp, em Campinas. Aí eu fiz o curso, vim para São Paulo sem saber falar português. Eu só sabia falar inglês e espanhol. E aí, perguntando, eu cheguei na Unicamp, me orientaram com outros estrangeiros, etc., etc., e aos poucos tu vais te ambientando. Já tinha local para ficar? Não. Não tinha ainda? Não tinha. Eu fui na Unicamp e fui no que eles chamavam de básico, que era onde tinha um orientador para os estrangeiros que chegavam. Esse orientador, ele me apresentou com vários estrangeiros que moravam aí, tanto da América Central, mexicanos, da América do Sul, alguns bolivianos, paraguaios, argentinos. E aí fui me acomodando numa república deles. De aí para frente a coisa começou a correr rotineira. Tá? E comecei a conhecer o Brasil e me apaixonei cada vez mais. Ou seja, quando veio para o Brasil nem sabia onde que ia se hospedar? Não tinha certeza que ia ser acolhido pela universidade? Não, a instrução que me deram, que o governo brasileiro me deu lá na embaixada, era que eu tinha que vir para a universidade e até me deram o nome da pessoa que eu tinha que procurar. Tá. Então eu peguei um táxi no aeroporto, fui para a rodoviária, peguei um ônibus, cheguei na rodoviária de Campinas, peguei um táxi e fui para a universidade, perguntando por essa pessoa, Antônio Carlos. Ele falava muito bem o espanhol, me orientou, me acolheu, me deu algumas dicas, programas, matérias, etc., etc., e me apresentou com alguns estrangeiros. E pediu para algum deles se tinha vaga em alguma república. E foi assim que eu fui me acomodando. Ou seja, muito corajoso, né? Para um jovem que tinha quantos anos? 17. 17 anos. E podia fazer voo já internacional, não? Sim. Se tu tinha autorização. Autorização dos pais. Sim. E como é que ficaram os pais lá em Honduras, não? Minha mãe ficou com o coração na mão, né? Imagina. Mas com o tempo se acostuma. Até para ti, que tu é estrangeiro, numa terra longe, os primeiros dias, os primeiros 2 meses, 3 meses, é uma coisa bastante difícil. É saudade. Tu lembra do que tu fazia no teu país, dos teus amigos, dá vontade de chorar, dá vontade de voltar. Uma série de sentimentos e pensamentos. Mas aos poucos tu vais te acostumando e aprende a vencer. Até porque pela própria universidade te oferece um monte de desafios. E aí, como te dão esses desafios de estudo e a Unicamp é uma universidade que tem um nível de estudo bem pesado, aí tu vai mudando o teu foco e vai te acostumando. Nem dá tempo de pensar outras coisas, de pensar no estudo. As datas marcantes seriam Dia das Mães, Natal, que tu sabe que aí sim realmente a saudade te mata, te afeta bastante. E fora essas datas, tu consegue levando. Conseguiu conciliar estudo e trabalho, não? O foco e não, quando eu vim para a Unicamp, eu não trabalhava. Eu tinha uma bolsa, que na época era de R$150. Dólares. E na época tinha mercado negro, eu usava muito o mercado negro.
Mas como todo estudante, né? Tu morava em República, dividia entre 5. Então não gastava tanto, dava para levar. No segundo ano é que sim, eu já comecei a trabalhar, mas em horários que não me afetavam os estudos. Então, na época, por exemplo, teve um banco que me deu a chance e eu digitava cheques de compensação. Meu horário era das 10 às 6 da manhã. Chegava em casa, tomava banho e ia para a aula. Mas valeu a pena. Foi uma experiência muito boa. O que fez o Jorge Chaves sair de Honduras e vir para o Brasil? Oportunidade de estudo. Sim. Mas lá, como é o país? A gente que não ouve falar tanto assim É um de país Honduras. bastante pobre, onde as oportunidades não são tão abundantes quanto aqui. Acabei de te falar que aqui, se tu trabalha e sabe aproveitar as oportunidades, tu consegue subir sem problema nenhum. Lá é um país onde 98% da riqueza está em 2% da população. Então, tem um nível bastante reduzido de poder fazer alguma coisa por ti. Aqui não. Aqui, se tu tem coragem, iniciativa e, obviamente, oportunidade, tu consegue. Em Honduras é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Apesar de o senhor vir de uma família que pertencia aos 2%, tinha a possibilidade de crescer lá. Tinha. O senhor se formou em quê aqui no Brasil? Eu fiz o curso de Engenharia Química na Unicamp, fiz o mestrado em Engenharia de Produção na Federal de Santa Catarina e fiz o doutorado em Engenharia de Produção na Federal do Rio Grande do Sul. Acabou estudando em 3 instituições aí muito boas. Né? Muito boas, todas elas magníficas. Inclusive os filhos também, né? Hoje tem 2 filhos adultos que também já estão formados. Estão formados, se formaram pela Federal de Santa Catarina. Então, o mais velho também é doutor em Química, o mais novo é doutor em Ciência da Computação. Bem, uma das diferenças que o senhor deve ter percebido é na questão alimentar, né? Uhum. De São Paulo para o Rio Grande do Sul tem uma grande diferença na questão alimentar. Em especial, precisa falar da carne do churrasco, né? Uhum. Honduras, o que as pessoas comem lá? Qual que era a maior diferença quando veio para o Brasil? Não, o tipo de comida ele é muito parecido. Feijão, arroz, batatas, normais. Existem algumas coisas típicas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o churrasco. Lá não é churrasco, é carne assada, que nem em São Paulo. Igual São Paulo. Igual a São Paulo, tá. Aqui, cucas, lá não se conhece. Mas existem alguns itens lá que também não se conhecem aqui, que inclusive eu faço em casa para matar saudade. Matar a saudade de Honduras. Exatamente. É. Tá, então. Mas gostou quando veio para o Brasil, não acha? Da culinária que o senhor conhece, qual que mais lhe dá prazer, mais gosta? Em termos de comida, aqui um bom churrasco. Churrasco todo mundo gosta, né? Oh, uma picanha bem assada é gostosa. É bom. Agora, quanto o idioma, trouxe dificuldade para o senhor, não? Em especial porque tinha que estudar agora em outro idioma, né? No início deu alguns problemas, tá? Como, felizmente, eu falava inglês, então na Unicamp o que eu fazia é que eu pegava livros em inglês. Mas aos poucos eu fui me acostumando, me forçando a falar português, porque os professores não aceitavam as provas em outra língua. Eu me lembro muito bem que teve uma prova de termodinâmica na Unicamp que eu não sabia qual era a tradução de boiling point. E eu me levantei e fui colocar o professor e disse: professor, eu sei o que é, só não sei a tradução, o senhor conseguia me traduzir? Aí ele me disse: aqui é português, aprende. Na hora me chocou. Depois eu fui falar com ele e disse: eu não pensei que eu tinha ofendido o senhor. Não, tu não me ofendeu. Só que eu não posso dar preferência para ninguém, brasileiro ou não. Então tu tem que aprender português, te virar em português porque tu está no Brasil. E ele tinha razão. E aí aprendeu a tradução. Tive que aprender a tradução. Em muitos casos, esse é apenas um, mas deve ter muitas dificuldades, né? Sim, mas é normal, né? Tu vai aprendendo, mas eu te diria que a melhor forma de aprender a língua é ir lá no país. Porque tu é forçado a aprender, forçado a te virar na língua do país. A colonização de Honduras é espanhola ou tem outras etnias também? Não, basicamente espanhola. Tem alguma coisa de alemão e italiano, mas em menor quantidade. Não é que nem aqui no Vale do Taquari, por exemplo? Não. Aqui é eminentemente alemã e italiana, né? Sim, muito forte. Coisa, né? Sim, muito forte. Lá não. Lá é mais espanhol.
É um país diferente do Brasil em vários aspectos. Entre eles, o tamanho, a população, mas isso a gente fala daqui a pouco, depois do intervalo, inclusive das mudanças de temperatura. E as praias, né? Apesar de ter morado em Florianópolis, né? São praias muito bonitas, né? Mas será que é tão bonita quanto Honduras? E a temperatura da água? Isso depois do intervalo comercial, pois estamos conversando hoje com Jorge Raul Chaves, o hondurenho que se diz hoje mais brasileiro do que nunca. Voltamos com o programa Check-in entrevistando Jorge Raul Chaves, o hondurenho que é hoje mais brasileiro do que nunca. Jorge, para a gente entender um pouco do país, Honduras é bem menor que o Brasil, né? 110 mil quilômetros quadrados. Na verdade, bem menor que o Rio Grande do Sul, né? A metade. É um país que é pequeno, mas tem quantas mil pessoas nele? Em torno de 5 milhões. 5 milhões. Ou seja, o Estado tem 12 milhões, né? É. Tem 5 milhões, né? Proporcionalmente está. Dentro. Vive do quê? Qual é a economia de Honduras? É basicamente agricultura, é um bom produtor de banana, café, sal. Sal também? Sal. Por causa tem do mar? bastante, sim, por causa do mar, tá, bastante. E basicamente agroindústria, vamos dizer assim. As indústrias são relativamente pequenas. E mais para abastecimento, mercado local. 110 mil quilômetros quadrados. Para tu ter uma ideia, hoje nós vendemos a Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, graças a Deus, estou começando a entrar em São Paulo. Eu não teria esse mercado lá. Na empresa do senhor, que é em Santa Cruz. Sim. Se fosse lá, não teria essa possibilidade. Não, porque são fronteiras, aí tem todo aquele entrave burocrático. Né? Tá. Entanto que aqui não, aqui o Estado paga os impostos devidos e consegue andar. Neste sentido, para quem é empreendedor e tem empresa, o Brasil é muito bom, porque é muito grande. É um mercado de 150 milhões de pessoas. É um mercado enorme. Por que tem tanta multinacional aqui? Porque o mercado brasileiro é um consumidor fantástico. Eu até estava lendo hoje algo interessante, que um carro, uma empresa europeia, por exemplo, eles ganham 3 a 4% de lucro. No Brasil, eles ganham 15%. 15%. Porque o brasileiro gosta de carro, né? É apaixonado por carro, né? Ou seja, os multinacionais com um mercado, um país pequeno, né, faz a gente refletir sobre isso. Honduras, pequeno, e o Brasil, imenso do jeito que é, né? Exatamente. Ou seja, para quem trabalhar direito e quiser exportar, pode, na verdade, fazer isso dentro do Brasil, né? Exatamente. Tão grande que é. Exatamente. E o senhor está fazendo isso na sua empresa. Estamos começando, graças a Deus, estamos começando. Tá? E eu acho que vai funcionar bem. Bom, Honduras também, por ser um país tropical, deve ter também bastante turismo, ou é pouco explorado? Não, ele é um pouco explorado, tá? Mas não tanto quanto aqui, por exemplo, que tem campanhas, que tem etc. Lá tem um pouco, mas pelos próprios turistas que vão, que fazem a fama de Honduras. Tá? Tem umas praias muito lindas, inclusive, aí eu me atreveria a dizer, melhores que algumas do Rio Grande do Sul. Tá? Tu entra lá, a água é clara, tu caminha 500 metros, tu consegue ver teus pés, é tão clara que é a água. A temperatura média 25 a 30 graus. Bom, mas, Sr. Jorge, para ser melhor que as praias do Rio Grande do Sul não precisa muita coisa, né? Tá. O nosso forte não é as praias, realmente, né? Santa Catarina para cima é que as praias começam a ficar boas, né? Não, mesmo assim eu te diria que Santa Catarina, as praias são muito bonitas, são. Mas entre as duas, eu ficaria com as de lá. De Honduras. Por exemplo, tu tens praias parecidas na Bahia. Com resorts, areia branca. Tá? Exatamente. Tá. Clima bom, né? Clima bom. Lá são praticamente 2 estações o ano todo. Inverno né? e verão. Não que nem no Rio Grande do Sul, 4 estações, né? Bem definidas, né? Não, lá é praticamente inverno e verão. No inverno tem muita chuva, no verão tem muito calor. Temperatura média 30 a 32 graus centígrados. Quente. Quente. Mas o calor de lá é tão quente e sufocante quanto aqui, não? Não tanto, porque Honduras tem costa pelos dois lados. Tem vento? Então tem vento, tem a água do mar, ela tem um efeito que diminui o efeito desse calor. Aqui nós não temos, então o calor às vezes é bem mais sufocante, às vezes te atrapalha até para respirar quando é muito.
A umidade do ar diz que prejudica muito, né? Aqueles que vêm para o Rio Grande do Sul, às vezes pega 35, 36 graus aqui, diz que parece 40 em outro lugar. Exatamente, a sensação térmica é muito maior. Isso que prejudica muito, né? Faz aquela... Não tem para onde correr, né? Muito quente mesmo. Exatamente. Mas também tem muita chuva aqui e tem muito frio. Você adaptou direito ao frio, não? Eu diria que eu me adaptei melhor do que muito gaúcho. Tem vezes que em casa estamos fazendo um churrasco, está todo mundo de abrigo e eu estou de camisa. Mas será que são gaúchos mesmo, não? São, ele é uma deles. Está encasacado, o senhor está bem tranquilo. Eu não... É que também, em São Paulo também tem bastante frio, tá? Tem aquele famoso minuano que eles chamam lá, tá? Que quando pega para valer. Então eu me acostumei ao frio. Bem, o senhor fala de São Paulo, é interessante que a gente falava agora há pouco, de que São Paulo o senhor conheceu há 32 anos atrás. Sim. E Campinas era muito tranquilo, né? Era uma cidade eminentemente estudantil. Tinha duas universidades, a PUC, de Campinas, que também tinha uma fama muito boa, e a Unicamp, que também tinha uma fama muito boa. E, basicamente, era estudante. Tinha empresa, sim, tinha. Mas hoje, Campinas é uma cidade de milhões de habitantes. Muito maior do que eu imaginei que um dia cresceria. Na época, era uma cidade que tu conseguia andar à meia-noite, 2 da manhã na rua, sem problema nenhum. Hoje, pelos jornais, não sei se tu consegue. E tanto é que em Campinas mesmo, ao redor de Campinas, se formou outras cidades, né? Para abrigar as pessoas que querem um pouco mais de sossego. Na época do senhor, inclusive, já acontecia isso, né? Pessoas que de São Paulo, mas que moravam em outra cidade, entre elas Campinas, né? Exatamente. Dá quantos quilômetros? 100 quilômetros, mais ou menos, de Campinas a capital São Paulo. A São Paulo. Então, esse pessoal preferia fazer 100 quilômetros de manhã, 100 quilômetros de noite, para poder viver com maior segurança, morar com maior segurança. E hoje sai de Campinas para ir para outras cidades. Exatamente. Valinhos, né? Vinhedos. Paulínia, né? Tem bastante cidades perto. Quanto ao trânsito e estradas do Brasil e Honduras, o que o senhor poderia dizer? Não saberia te comparar, porque eu saí faz tanto tempo de lá que não faço nem ideia de como está lá. O senhor não foi há 5, 6 anos atrás, Sim. não? Sim, mas basicamente eu ficava só em família, todo mundo querendo me paparicar. O que fazia tempo que não. É bom, né? Sim, é bom, mas... Então, não, vamos fazer churrasco em casa, vamos jantar lá em casa, vamos... Então, eu diria que eu conheci não, passei aqui uns 200 quilômetros só. E as estradas, sim, estão muito boas, tem boa manutenção. E tem pedágio, não? Não. Não tem pedágio. Não tem pedágio. Não tem. Não tem. Não tem. No Brasil tem sido um problema, né? Desculpa a brincadeira, mas eu te diria que aqui em alguns pedágios nós pagamos para andar em buraco, não para não andar em buraco. Parece que piorou, né? Em algumas situações. Na realidade, eu acho que foi uma política muito mais, colocada muito mais para arrecadar, para faturar para o governo do que para ajudar o motorista. O senhor, como estrangeiro, que mora no Brasil há tanto tempo, o que acha das rodovias brasileiras e do próprio pedágio? Algumas estão em bom estado, outras estão péssimas. Muito ruins. De aquelas que tu não consegue andar muito. E se tu anda muito rápido, é capaz de quebrar teu carro. Inclusive, alguns quebram mesmo, né? Sim. Em dia de chuva, então... Eu mesmo, na 287, já quebrei uma, isso meu. 287, que liga BR-386 até Santa Cruz, em direção a Santa Maria, né? Exatamente. O senhor teve um carro quebrado? Perto da Polícia Rodoviária Estadual. Próximo deles? Uhum. E tem pedágio? E tem pedágio. O pedágio lhe ajudou, não? Eles mandaram um guincho para me levar e no relatório pediram para não colocar o motivo. Pediram, solicitaram isso, senhor? Para não colocar o motivo da quebra do carro. E pagaram, não? Na verdade, não. Foi só o transbordo, só para tirar a rodovia, né? Exatamente. Até a oficina mais próxima, né? Um posto de gasolina, né? Não, foi para uma oficina. Oficina, levaram para a oficina. Uhum. É o de praxe, né? Bem, nós temos algumas dúvidas, por exemplo, sobre segurança em Honduras e a segurança no Brasil. Como o senhor, sendo um estrangeiro, vê isso? Mas isso depois do intervalo comercial, nós vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida, falando com Jorge Raul Chaves, o hondurenho que mora no Brasil. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Jorge Raul Chaves, o hondurenho,
que mora em Santa Cruz do Sul e que mora no Brasil já há 32 anos. Vamos para o intervalo, o senhor Jorge falando a respeito da segurança. Os senhores percebem a segurança melhor no Brasil ou em Honduras? Em termos de equipamento, preparação, é melhor aqui. Melhor aqui. Sim. Em termos de violência, são iguais. Em termos de frequência, é maior aqui. Por quê? Porque aqui tu tens 150 milhões de pessoas, lá tu tens 5. Então, se tu analisar percentualmente, vai dar quase igual. Mas se tu analisar o número bruto, é maior aqui. Há pouco o senhor diz no intervalo que gosta da sensação de liberdade que tem aqui no Brasil. Que Sim. tipo de liberdade é essa? É como eu coloquei no início. Para mim, o Brasil é um país de oportunidade. E aqui tu tem a liberdade de conseguir aquilo que tu quer, aquele objetivo que tu quer, com teu próprio esforço. Tu consegues chegar lá se tu sabes te esforçar e procurar as oportunidades. E no meu país, isso aí nem sempre aconteceria. Entendeu? Aqui tu pode crescer à vontade. À vontade não, mas de acordo com tua capacidade. E vocês têm exemplos muito claros aqui. Te dou exemplos. Grupo Votorantim nasceu de uma mina de cal. Toda skinny. O seu João recebeu uma fábrica de violões como parte de uma dívida trabalhista que tinham com ele. E ele soube aproveitar e hoje tu tem uma Toda Skinny que é uma firma de respeito. Eu conheço o Paulo, que me deu aula lá na Federal de Santa Catarina. O Grupo Gerdau. Tramontina. Está cheio de exemplos. Aqui da nossa região, a Florestal, a Docile, Bebidas Fruc. Então, né? Bebidas Fruc. Aqui perto, a Amaciantes Girando Sol. Hoje, o Vilmar ele começou numa garagem, fazendo amaciante com sabão. Hoje tem uma empresa de respeito. Mas são pessoas que souberam se esforçar e aproveitar as oportunidades. E hoje eu te diria que eles conseguem olhar para trás e sentir orgulho daquilo que eles levantaram. Esses casos tu não veria tão frequentemente em outros lugares. Em Honduras, por exemplo. Em Honduras, por exemplo. O senhor, por ser um estrangeiro, sentiu algum tipo de preconceito ou dificuldade quando veio para o Brasil, não? Ou até eu te diria que preconceito, sim. Dificuldade, eu te diria que depende de ti. Se tu deixa que esse preconceito te atrapalhe, vai te dar dificuldade. Eu sempre achei que o preconceito era ignorância. E te coloco casos. Quando eu cheguei no Brasil, teve estudante que dizia que o estrangeiro vinha aqui a roubar vaga do brasileiro. Digo, cara, mas tu é burro, então rouba de mim. E me manda embora. Levava na brincadeira até que a coisa desandou. Então, da cor da pele, quando eu estudava em Florianópolis, às vezes eu ia na Oktoberfest em Blumenau, e às vezes tu escutava umas piadinhas, e tu devolve com outra piadinha. Ou seja, tu não deixa te afetar. Se tu começa a pensar, que o cara está aqui mesmo. Aqui mesmo, algumas pessoas já, eu senti, não dou bola. Claro que quando o cara vem violento, quando ele vem com uma pedra, eu parto para duas. E aí ele fica lá. Então depende se tu te deixa afetar. Na verdade, isso acho que acontece em todas as etnias, em qualquer parte do mundo, né? Exatamente. O brasileiro, quando sai, talvez vai para Honduras também. Não é tão bem visto porque vai tirar emprego, talvez, né? Pensam de outros que estão lá, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Tá, então... E aí alguns menos esclarecidos, vamos dizer assim, né? Podem soltar algum tipo de piada. Esse caso se viu recentemente com esse desemprego aqui em Canoas. Houve um desemprego em Canoas e em Caxias. E muito metalúrgico de Caxias veio para Canoas a procurar emprego. Os sindicatos metalúrgicos queriam barrar, que é uma certa forma de preconceito, porque ele queria manter os empregos para o pessoal de Canoas. Um outro que eu vi aqui, que eu achei ridículo e até critiquei na hora, empresas aqui de Santa Cruz estão enfrentando a vinda de outras empresas de Lajeado, de Porto Alegre, para Santa Cruz. E teve um cara que eu não achei que tinha esse nível
pensamento que disse que a prefeitura devia cobrar mais dos outros do que dos... Eu achei o cúmulo. Isso se chama proteção... Bairrismo, né? Bairrismo e proteção de mercado. Que é livre, né? E que é livre. Tu vai permanecer nele se tu é concorrente. Se tu souber concorrer. Tem capacidade. Tem capacidade. Se não, nem entra. Volta para tua casa, te recolhe lá embaixo da tua cama e deixa o tempo passar. Eu achei o cúmulo da... O senhor que é empresário, no Brasil se paga taxas, né? Sim. Muitas taxas, impostos, uma empresa, né? Paga muitos impostos. Em Honduras, as taxas, os impostos, o senhor sabe dizer se são similares, mais ou menos? Não, você paga menos imposto. Nós temos uma legislação parecida com a dos Estados Unidos. Certo. Tá? Que, por exemplo, lá tu paga o equivalente a um ICMS de 1%. Então, os produtos não são tão caros em termos de impostos. Aqui, desculpando a expressão, tu paga para respirar. Então, isso encarece bastante. E isso faz com que tu comece a procurar reduzir teu custo da forma que tu conseguir encontrar com aumento de produtividade, com redução nas compras, com materiais alternativos. Ou talvez até sonegação. Às vezes até sonegação. Porque algumas pessoas, inclusive, já falaram, né? Se pagar tudo fica tão difícil que parece que o governo incentiva a sonegação, que deveria ser o contrário, né? Exatamente. Que deveria ser o contrário. Não, eu te dou um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se tu pede numa loja, numa farmácia, para não fazer nota, o cara fica totalmente indignado contigo. Porque mas tem que fazer nota. Tem que fazer nota. Aqui no Brasil, depende de onde tivesse tu pedir nota... Vale mais caro, sai mais caro. Mais caro. Alguns mercados de médio porte, inclusive, esses dias eu tive, em que tem uma caixa, uma calculadora, e não a caixa registradora, né? A nota eletrônica não existe, né? Exatamente. Se tivesse mais fiscalização, talvez tivesse menos sonegação, né? Exatamente. Bom, e quanto ao trabalhador? Aqui no Brasil, nossa, ainda está uma lei está sendo analisada quanto aos que idade a gente vai poder se aposentar, né? Uhum. E não, em Honduras, como é que é isso? Não, lá tu te aposenta com 65 anos. 65? 65. Precisa ter 30, 35 anos de trabalho, não? Sim. Igual ao Brasil? É muito parecido. Isso aí não muda. E também estão brigando, pelo que meu irmão me falou, estão brigando para aumentar lá também. Igual ao Brasil? É. E tem salário mínimo em Honduras, não? $100. $100. Bem mais baixo que no Brasil? Sim. Mas o custo de vida lá é muito baixo, ou não? Não te diria que ele é menor que aqui no Brasil, isso sim. Tá? Mas não chega a nível de muito baixo, não. Tá? Dá para uma família, $100 hoje te vai te dar que em torno de R$3.000, não, 300 e poucos reais, 300 desculpa. e poucos reais. Te dá para uma família de 2 pessoas, um filho, levar a vida. Não com luxo, levar a vida só. Carro, moto, como a gente vê todas as famílias tendo aqui no Brasil, lá como funciona? Igual que aqui, com financiamento bancário, todos são importados, não tem fábricas lá desses de grande porte. Alguns vêm dos Estados Unidos, outros vão aqui do Brasil, outros vão da Europa. Mas o custo é menor que aqui. Menor. E o Brasil envia para lá carros, sim, inclusive. Que eu vou te dizer? É que lá os impostos não incidem tanto. Aqui num carro não sei qual é o percentual, mas eu vou pelo produto que nós fazemos. Às vezes nós temos que dobrar o valor de venda para compensar impostos. Ou seja, se o produto te custa sem impostos, R$100, nós temos que vender às vezes por 195, 96 para compensar os impostos. Porque senão fica prejuízo. Exatamente. Mas lá toda a família tem um carro, não tem acesso? Não, nem toda a família. É como aqui, classe média, classe alta, tem carro. Classe pobre tem um carrinho, alguns têm um carrinho mais velho, mas tudo bem. Mas é como aqui, que aqui a classe média normalmente tem um carro, normalmente do ano, ou no máximo 2, 3 anos atrás, tá? Mas a classe pobre não tem. Substitui por moto quem pode e os outros não. Então, A educação em Honduras? É do Estado e tem particular. Tem, assim como aqui, a escola que se chama da escola americana, onde todos os teus
matérias, desde que tu entra na escola até que tu sai no final do dia, tu só fala inglês. Tem escolas religiosas, de salesianos, franciscanos, etc., e tem escola pública. Eu te diria que o nível, eu poderia comparar. Não, o problema é que não dá para comparar muito. Por quê? Porque como é um país pequeno, então, por exemplo, vamos comparar a matéria de história do Brasil e história de Honduras, que dá nas escolas. A história de Honduras tu vê no máximo um semestre, e deu para embora. No Brasil, por ser um país tão grande, enorme, não basta um semestre. Então, nós tocamos um semestre de história de Honduras e o resto por história universal. E aí vamos com os sunitas, todos aqueles outros da Europa, Ásia, Oceania. Aqui Estudam sobre o Brasil também na escola? Sim, se estuda também. Tá? Claro, não tão em detalhe quanto o brasileiro. Mas as montanhas que passam, os principais rios, as principais cidades, as capitais, isso se estuda normal. Hoje, quanto tempo dá de voo? 11 horas de São Paulo. De São Paulo até Honduras, 11 horas. Na verdade, tu tem que ir São Paulo, Miami, Honduras. Não tem não tem voo direto? Não. Vai até Miami, depois volta. E volta. Ou tu vai para Costa Rica e Honduras. E Honduras. A passagem custa quanto, mais ou menos? $860. $860. Isso. Ou seja, R$2.400, mais ou menos por pessoa. Bom, nós estamos conhecendo um pouco mais de Honduras hoje e também deste que se diz brasileiro. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Jorge Raul Chaves, o hondurenho, que mora no Brasil já há 32 anos. Como o estrangeiro vê algumas situações que incomodam os brasileiros, entre elas a Operação Lava Jato, a operação da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Como o senhor vê isso? Em Honduras também tinha muita corrupção, ou pelo menos investigação disso, não? Tem corrupção em Honduras, sim. Mas não tem a qualidade da Polícia Federal que vocês têm aqui. Eu acho que a polícia, hoje, ela está fazendo um papel excelente em termos de purificação, tanto de mentalidade, porque aquelas pessoas que cometem um erro vão ficar com medo de serem punidas, porque está sabendo que a Polícia Federal hoje é uma entidade extremamente atuante, e eu acho que não podem cortar a liberdade dela, ela tem que continuar como ela está. Então, eu só tenho, a parte do juiz Moro, que está fazendo, tá? A única receio que eu tenho é que daqui a pouco esse homem vai ser, sei lá, são capazes até de assassinar, porque ele está colocando as coisas muito para cima, entendeu? E mais cedo ou mais tarde a Polícia Federal vai conseguir ocupar aquele lugar que estão tentando que não consiga fazer o que ela deve fazer e que, felizmente, está fazendo. O senhor falou uma palavra agora há pouco, intervalo, que me chamou a atenção, dizendo que o senhor achou que Honduras era corrupta em alguns setores. E Sim. aí, quando veio o Brasil e aconteceu tudo isso... Não, até 5 anos atrás, eu achei que nós tínhamos corrupção em Honduras e que aqui tinha pouco, muito pouco. Quando começaram a sair todos esses escândalos, eu mudei de ideia, totalmente, mudei. Cada dia que o senhor ligava a TV, vinha algo novo? Eu vou dizer uma coisa que eu falo muitas vezes como estrangeiro. Se tu analisa o Brasil, pela sua riqueza, pela sua extensão territorial, pela sua tecnologia, pelo seu povo trabalhador, é um país que mereceria estar entre os primeiros do primeiro mundo. E não no lugar onde está. E não, ele não está no lugar onde está por causa do povo, e sim por causa da classe política, infelizmente. Vamos falar de assunto bom, então, agora. O que o senhor mais gostou do Brasil? O que o senhor realmente gosta, e tanto é que disse no início do programa que se sente hoje, não hondurenho, brasileiro. Sim. O que o senhor tanto gosta do Brasil? É o que te disse ao longo do programa, eu te coloquei que aqui tu tem liberdade para fazer acontecer. E o povo brasileiro? Eu considero o povo brasileiro um povo hospitaleiro. Um povo que, dentro do possível, te ajuda. E essa sensação eu experimentei mais profundamente aqui no Rio Grande.
Se eu comparar, por exemplo, um paulista com um gaúcho, o paulista é amigo. Só que o cara ele está correndo tanto que oi, tudo bom, tchau. Não tem tempo. Não tem tempo. Aqui, o vizinho de casa, o vizinho, estou fazendo uma carninha, vamos fazer juntos? Ele é mais chegado, por dizer assim. Tá? Então, eu diria que o povo brasileiro é bom, é aconchegante. Ele te acolhe. Só não pisa no calo dele, porque como qualquer um reage povo, normalmente. Exatamente. Entendeu? O senhor aprendeu a fazer churrasco já, não? Já, e em Bagé. Em Bagé, uma terra de gaúcho. Eu fui diretor da Votorantim um tempo, de Candiota. E eu tinha um amigo lá que tinha uma fazenda e de vez em quando ele me convidava. E ele te dava as dicas. Aí o senhor matava o boi, carneava, Não, isso aí ele fazia. Eu só pegava a carninha e preferencialmente já assada. Mas as dicas já assimilei. Então tá bom. Toma o chimarrão, não, por morar aqui? Não como o gaúcho, mas se toma de vez em quando. E o que o senhor acha desse hábito do chimarrão? Eu falo isso porque alguns psicólogos, inclusive, atribuem ao chimarrão a união da família. Porque tu tá o dia todo correndo, tu trabalha bastante, mas chega em casa e o hábito de parar para olhar a televisão, simplesmente olhar a rua, tomando chimarrão, acaba unindo a família. É. Como estrangeiro, o senhor acha assim também, não? Ou é exagero de alguns psicólogos? Não, eu acho que é um momento de convívio familiar, sim. Onde tu te acalma um pouco e bota, conversa. O convívio familiar se estende mais. Eu acho que sim. Acho que os psicólogos estão certos nisso aí. Uma outra situação, o senhor não tem fogão a lenha lá no sítio, não? Não. Não tem. Mas o fogão a lenha também é atribuído a isso, né? Porque tu faz o fogo, fica em volta, tá frio, né? Honduras não tem esse frio que daqui, né? Não. E aí tu fica em volta do fogão a lenha e durante esse período, tu te obriga a conversar, né? E isso também une as famílias, né? Então põe num fogão a lenha lá no sítio. Inclusive, o senhor tem quase que um jardim zoológico, né? Onde o senhor mora em Santa Cruz, né? Tem de tudo lá, realmente. E eu gosto de manhã, vou de manhã sempre dar comida para todo mundo lá. Ou seja, é um pedaço do paraíso que o senhor fez aqui no Brasil. Eu te diria que sim, mas quem decorou e fez parecer um paraíso foi ela. Que está junto conosco aqui no estúdio. Exatamente. Quem que é? Ângela. A Ângela, sua esposa Ângela. Isso. Ela que cuida da área lá. É ela que decora, vamos dizer. O senhor tem vaca, tem leite, não? Não, são duas vaquinhas pequenas, tá? Que eu espero poder cruzar para tirar mais e... Achei que o senhor tirava leite e vendia. Tá? Não tem tempo para isso. Não tenho tempo. Na empresa. Não tenho tempo para isso. Tanto que as coitadas estão jogadas lá. Nós temos 1 hectare e pouco lá e elas estão lá se alimentando bem e deu para embora. Senhor Jorge, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa, alguém muito simpático, empresário, empreendedor, mas sem sombra de dúvida, no passado foi muito corajoso para sair de Honduras, né? Para vir para o Brasil, estudou aqui, se formou, teve 2 filhos e agora está em Santa Cruz do Sul. E, inclusive, tentou trazer a família não quer voltar, não quer vir morar para o Brasil. Mas o senhor também não vai voltar para Honduras, não. Né? Para morar não, para ver a família, ir de férias e coisas assim, sim. E os filhos também não querem estar lá, não? Não. Os filhos hoje moram onde? Santa Catarina, Florianópolis. Os 2 moram em Florianópolis? Os 2 moram lá. Estudaram lá, se formaram lá, trabalham lá. Moram num belo lugar? Eu acho que sim. Acho que... Florianópolis é muito bonito. Florianópolis é lindo no verão. No inverno é uma cidade mais triste. Pouca gente na rua? Exatamente. Então, mas... Senhor Jorge, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Check-in. Tá bom, então. Esse Jorge Raul Chaves, ele que é hondurenho e já mora no Brasil há 32 anos. Você quer ver esse programa? Vai estar lá no Facebook, no YouTube, e nós voltamos com outro entrevistado. Será que é brasileiro? Viajou de carro, moto, bicicleta, como a gente tem entrevistado? Isso você vai saber na semana que vem, no próximo programa aqui pela TV Univates.